Oi, gente, nossa aula de hoje vai ser sobre a revisão para a nossa prova. Nós vamos rever os conteúdos que nós estudamos até aqui, que são os conteúdos que vão ser direcionados para essa prova de vocês. Nós falamos inicialmente, depois da nossa prova, a última prova que nós tivemos, sobre figuras geométricas. Essas figuras geométricas, elas são classificadas de duas maneiras diferentes. São classificadas como figuras planas e figuras não planas. As figuras planas são aquelas que têm todos os seus pontos localizados dentro de um único plano. E as não planas, elas não têm todos os seus pontos localizados dentro de um único plano. São aquelas figuras que vão ter 3 dimensões. Como exemplo, eu peguei aqui das figuras planas o círculo, o triângulo, retângulo, pentágono e hexágono. E aqui das figuras não planas, tridimensionais, eu peguei a esfera, uma pirâmide de base triangular, um prisma de base quadrada, uma pirâmide de base pentagonal e um prisma de base hexagonal. Os sólidos geométricos, eles são figuras espaciais não planas. Quando a gente pega essas figuras espaciais não planas, elas são também subdivididas em alguns grupos, de acordo com as suas características. Elas podem ser chamadas de poliedros, ou tem também as outras figuras que se enquadram nas classes dos corpos redondos. Os poliedros são aqueles que possuem muitas faces e todas essas faces são planas. Já os corpos redondos, ele tem como característica a presença de superfície arredondada. A gente tem como exemplo de poliedros o bloco retangular, o cubo, a pirâmide, o prisma. Aqui nós temos o quê? Bloco retangular, o cubo e a pirâmide representado na sua forma geométrica. E os corpos redondos, eles são classificados por possuir superfície arredondada. A gente tem como exemplo a esfera, o cilindro e o cone. Estão representados nessas figuras aqui. Quando a gente fala de poliedro, que são aqueles que possuem muitas faces, eles também podem ser subdivididos em algumas categorias, como é a categoria dos prismas e das pirâmides. Os prismas possuem duas bases idênticas e suas faces laterais são retangulares. Sempre vai ser essas características para identificar um prisma. E as pirâmides possuem apenas uma base e as faces laterais dessa pirâmide sempre vão ter o formato de triângulo. Alguns exemplos aqui de prismas é esse prisma aqui com a base quadrada e esse prisma aqui hexagonal que tem a base no formato de um hexágono com 6 lados, 6 arestas. A pirâmide, como a gente pode ver, ela tem apenas uma base e as faces laterais têm forma de triângulos. Aqui nós temos uma pirâmide triangular e aqui uma pirâmide pentagonal, porque tem a base formada por 5 lados. São elementos que estão presentes tanto no prisma quanto na pirâmide, nos sólidos geométricos, nos poliedros, as faces, as arestas e os vértices. Aqui nós temos a representação de um prisma de base hexagonal e aqui nós temos a representação de uma pirâmide pentagonal com a base formada por uma figura de 5 lados. A gente sabe que o formato dessa base ela vai ser importante para a gente representar muitas coisas nesses prismas e pirâmides, inclusive o nome dele. Como eu tenho uma base com 6 lados, ou seja, uma base hexagonal, esse meu prisma vai ser chamado de prisma hexagonal. Vamos então analisar quantas faces a gente encontra nesse prisma. Nós temos as duas faces, forma 2, e por ele conter 6 lados na base, ele vai obrigatoriamente ter 6 faces laterais. Então, 2 bases mais 6 faces laterais igual 8 faces. As arestas, que são esses segmentos de reta que são formados pelo encontro das duas faces, a gente deve analisar primeiro quanto tem nas duas bases. Aqui na base inferior tem 6, na base superior tem mais 6, e essas bases, essa base vai determinar quantas arestas laterais ele vai ter. Se eu tenho uma base com 6 lados, eu vou ter 6 arestas laterais. Então, 6 mais 6 mais 6 é igual a 18.
E os vértices são esses cantinhos. A gente vai analisar somente os cantinhos das faces, que é onde eles estão presentes. Então, 6 nessa face inferior e 6 na base superior. 6 mais 6, 12. Na pirâmide vai ser um pouco mais simples, porque ela vai ter apenas uma base. Então, vamos analisar primeiro como se chama essa pirâmide de acordo com a sua base. Se ela tem uma base com 5 lados, ela vai se chamar pirâmide pentagonal. A quantidade de faces vai ser o resultado da face da base mais somada com as faces laterais. A face da base, que representa a base, 1, e mais 5, que é representada pela quantidade de lados da base, que dá 6. 5 mais 1, 6. As arestas, a gente tem 5 aqui na base e tem mais 5 que vão se encontrar lá no topo dessa pirâmide. Então, ela tem 10 arestas. E os vértices da pirâmide, que são esses cantinhos aqui, vão ser formados pelos da base, que tem, nesse caso tem 5, porque a base tem 5 lados, então tem 1, 2, 3, 4, 5, e mais o vértice do topo, que é o vértice em comum das faces laterais. Então, 5 mais 1, 6. Com relação à ideia de fração, as frações representam uma divisão de dois números naturais, como, por exemplo, eu tenho 1 sobre 2, ou 1 meio, e ele representa 1 dividido para 2. Então, esse 1 e esse 2 são números naturais que estão em uma divisão, como representado nessa fração. O numerador, que é o número de cima, ele sempre vai ser menor do que o denominador, que é o número de baixo. Peguei aqui o exemplo dessa pizza. A gente está vendo que ela foi dividida em 8 pedaços de tamanhos iguais, porque a fração exige que os pedaços que o todo foi dividido tenham o mesmo tamanho. Então, eu quero saber quanto que representa a fração do que foi consumido. Se foram consumidos 3, em uma pizza que foi dividida em 8 pedaços, eu tenho 3/8 da pizza foram consumidos. E a parte que ainda falta ser consumida são 5/8. É a fração que representa o que sobrou dessa pizza. O numerador ele vai representar o que estamos considerando, que é a parte consumida, neste caso aqui, e a parte que restou nesse segundo exemplo aqui. Então, o numerador ele vai ser o número de cima dessa fração. E o denominador ele vai representar em quantas partes o todo foi dividido. A gente tem uma pizza que foi dividida em 8 partes. Então, tanto na fração que a gente está considerando a parte consumida, quanto na fração que a gente está considerando a parte que sobrou, o número de baixo, ou seja, o denominador, vai ser 8, porque a pizza foi dividida em 8 pedaços, independente do que foi consumido e do tanto que falta ser consumido. Com relação à comparação de frações, nós vamos analisar dessa maneira aqui. Observe as figuras abaixo e defina a fração da área colorida em cada uma delas. A gente percebe que tem o mesmo tamanho de um retângulo. E esse retângulo ele foi dividido em 5 partes, tanto nesse desenho 1 quanto no desenho 2. No desenho 1, a gente coloriu apenas 2 quadradinhos, e no desenho 2, a gente coloriu 3 quadradinhos. Então, que fração representa essa divisão aqui, essa parte colorida? Representa 2 de 5, porque ele foi dividido em 5 pedaços. Então, 2/5. E nessa outra, eu quero saber a parte colorida também, vai ser 3/5, porque o 3 é o que eu quero saber, que é a parte colorida. E esse 5 ele vai ser representado pela quantidade de partes que o todo foi dividido, que foi em 5. Agora, usando os símbolos menor que, maior que e igual, compare as duas frações. Vamos analisar apenas o número de cima aqui, né? Porque o número de baixo é igual. Então, o 2 ele é menor do que o 3. A gente consegue perceber que a parte colorida dessa daqui é menor do que essa parte colorida aqui. Então, o símbolo é menor que. 2/5 é menor que 3/5. Lembrando que, para a gente comparar essas frações,
é uma boa ideia a gente fazer um desenho que represente isso e a gente analisar se o desenho colorido de um vai ser maior ou menor ou igual ao desenho colorido do outro. Se por acaso o denominador, que é o número de baixo, for diferente, fica melhor da gente representar. Então, gente, é isso. Estudem para a nossa prova. Bons estudos!